e vos darei um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus lhe dará um novo coração. Glória a Deus, amém? Vamos se colocar em pé na presença do Senhor. 25 anos, campanha de julho, e Deus ainda tem um novo coração para dar para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez vou estar chamando o pastor Mauro, amém? Da 13ª EQ. Mais uma vez vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Prepara o seu coração, que Deus vai falar e vai revelar para você em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite então, né, para quem não tinha chego ainda quando eu cumprimentei a primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Trago um abraço à pastora Eni. Amém? Feliz aniversário, pastora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui juntos na presença de Deus. Amém? Eu queria abrir a Bíblia com vocês. Nós vamos ler um versículo, mas nós vamos falar diversos versículos aqui durante a ministração. Amém? Vamos começar com Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Vamos ler esse versículo e vamos orar e pedir a Deus que venha a nos tocar neste lugar. Mais ainda, né? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais uma vez: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos para o alto assim, como uma criança que quer alcançar o colo do papai, e vamos falar com ele. Senhor Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, para glorificar o Teu nome, para Te engrandecer e para dizer que nós somos carentes de Ti, que nós precisamos de Ti, que não há nada que possamos fazer sem a Tua presença, Deus. Nós Te agradecemos porque desde o início desse culto e ainda antes dele nós já sabemos, o Senhor já estava aqui nos aguardando, Pai, e por isso nós Te louvamos, porque a Tua presença é o que nos torna firmes, é a Tua presença que nos torna inabaláveis, é a Tua presença que nos torna santificados e justificados, é a Tua presença que nos transforma, Deus. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti nessa noite, Papai, humildemente, vem e enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua unção, fala conosco a Tua palavra, Deus, toca as nossas vidas, as nossas emoções, o nosso intelecto e os nossos corações, ó Papai, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da transformação que só vem de Ti, nós precisamos da graça e da glória que só vem de Ti, nós precisamos do perdão e da misericórdia que só vem de Ti, ó Deus. Então, em nome de Jesus, olha para nós, ó Deus, olha para dentro de nós, olha para dentro dos nossos corações nessa noite, e vê, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em nós todos os dias. E faz essa obra em mim, Pai. Faz essa obra em cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Bom, estamos aqui para falar de um novo coração. E acho que se eu perguntar e pedir para levantar a mão aqui, quem é que quer um novo coração, acho que todo mundo vai levantar a mão. Porque todo mundo quer um novo coração. Todo mundo sabe e reconhece diante de Deus que nós temos ainda muitas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser... algumas delas precisam ser erradicadas da nossa vida, precisam ser tiradas da nossa vida, e outras coisas precisam ser colocadas no lugar. Todos nós sabemos disso, mas a pergunta que vem é: por que a gente precisa de um novo coração? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que alguém precisa de um novo coração? Quando o meu cunhado faleceu, há
7 anos, amor? 7 anos atrás, né? Eu tive um cunhado que faleceu e eles doaram todos os órgãos, né? Ele morreu num acidente, então assim, a maioria dos órgãos estava bem preservado, ele era jovem ainda, saudável, e eles doaram todos os órgãos. E alguém recebeu o coração dele. Por quê? Porque aquela pessoa que teve o seu coração trocado, aquela pessoa que teve o seu coração mudado, ela não tinha um bom coração. Existia naquele coração antigo algum defeito. Existia naquele coração antigo uma má funcionalidade. Alguma coisa ali não estava bem. Alguma coisa ali não estava direito. Alguma coisa ali fazia com que aquela pessoa corresse. A gente não sabe quem é, né? É tudo anônimo hoje em dia. Mas alguma coisa ali fazia com que aquela pessoa corresse risco de morte. E quando nós paramos para olhar para isso no mundo físico, quando nós paramos para olhar para isso no mundo natural, acho que todos nós, sem exceção, entendem o que está acontecendo. Aquela pessoa precisava de um novo coração, porque se ela continuasse com o coração antigo, em determinado momento, ela ia morrer. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, o salmista está dizendo assim: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, né? O que está na King James aqui, como a gente leu. Quando a gente olha para ele dizendo isso, nós precisamos entender que a troca do nosso coração no mundo espiritual é, em muitos aspectos, muito semelhante à troca de um coração físico. Porque se nós continuarmos, a gente vem, aceita Jesus, vem aqui para frente, dobra o joelho, levanta a mão, e alguém ora, a gente faz a oração de confissão, a gente vira para trás, o pessoal bate palma, não é assim? Tudo isso é lindo e maravilhoso, tudo isso é muito legal, mas se nós continuamos com o coração antigo, se nós não mudamos o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver, se nós continuamos com os mesmos sentimentos, os mesmos valores, as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, os mesmos conceitos que nós tínhamos na vida velha, se nós continuamos com o coração antigo, nós corremos um sério risco de, apesar de termos nascido de novo naquele momento, nós corremos um sério risco de morrer. E tantas pessoas têm enfrentado a morte dentro das nossas igrejas. Eu gostaria de poder dizer que isso não acontece aqui, que não acontece em Unatuba, que não acontece aqui em Colombo, mas seria ingenuidade da minha parte fazer isso. Na verdade, todas as vezes que nós percebemos que estamos com os mesmos sentimentos, todas as vezes que nós percebemos que mantemos os mesmos conceitos, todas as vezes que nós percebemos que mantemos os mesmos valores do coração antigo, nós precisamos nos dobrar diante de Deus e dizer: Deus, dá-me um novo coração, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque a solução de Deus para o coração pecaminoso e para a regeneração dos seus pecados é que essa pessoa se volte a Deus através da fé, é a aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque todos nós um dia declaramos isso, né? Todos nós que já passamos por este ritual, vamos dizer assim, já viemos a dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Como Salvador é bem fácil, de verdade, como Salvador é tranquilo. Eu não quero ir para o inferno. Ninguém mais fala inferno nos cultos hoje, eu ainda falo. Eu não quero ir para o inferno, eu quero alcançar o céu, eu quero alcançar a glória na presença de Deus. E eu digo para Deus que eu também não quero morrer, eu quero ser arrebatado, mas aí é com Ele. Né? Mas Ele que sabe o que vai acontecer. Mas assim, e eu acho que nenhum de nós quer ir para o inferno. Nenhum de nós quer passar a eternidade em sofrimento. Pelo contrário, nós queremos passar a eternidade em alegria. Nós queremos passar a eternidade em louvor. Nós queremos passar a eternidade num lugar onde não existe mais choro, nem dor, nem doença, nem falha alguma. Nós queremos passar a eternidade junto do Senhor. Então aceitar o Senhor como nosso Salvador é a coisa mais simples que existe, se nós pararmos para pensar assim. Porque todos nós queremos de verdade ser salvos. Até aqueles que ainda não sabem que querem ser salvos, querem. E um dia vão descobrir. Mas aceitar a Jesus como nosso Senhor é uma coisa um pouquinho mais complicada. Porque o coração que passou pelo novo nascimento tem um desejo sincero
de amar e obedecer. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O coração salvo, o coração que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, tem um desejo sincero de amar e obedecer a sua palavra, de amar e obedecer ao seu Deus, tem um desejo sincero de agradar ao seu Deus. O coração regenerado, ele medita, ele busca, ele clama a Deus, ele confia, ele canta de júbilo. Por quê? Porque este coração regenerado tem uma ligação direta com o coração de Deus. Sabe, a gente falou isso ontem ainda na escola bíblica, né? Ontem não, anteontem, eu estou perdido nos dias. Hoje é quinta, anteontem. Anteontem a gente falou na escola bíblica que a comunhão que Deus deseja ter conosco é muito mais do que a comunhão de filhos. É maior que isso. É muito mais do que a comunhão de amigos. É maior que isso. Porque nós vemos no reino natural que às vezes os pais rejeitam seus filhos. Às vezes o filho apronta tanto que o pai diz: ó, te deserdei. Não acontece isso? Deus não nos deserda. Deus não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Mas a comunhão que Ele quer ter conosco é ainda maior do que a comunhão de amigos. Porque quantas e quantas vezes amigos nos decepcionam e nós deixamos de lado, pelas circunstâncias da vida, aquelas amizades. E aí nós nos afastamos. Mas Deus não se afasta. A comunhão que Deus quer ter conosco, ela é tão tremenda que o apóstolo Paulo explica que nós somos o corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo, cada um operando muito bem ajustado, operando conjuntamente para um só propósito, que é a glória do Senhor. E desse corpo, a cabeça é Cristo. Queridos, a cabeça jamais se afasta do corpo, a não ser que o corpo morra. Mas o nosso Deus está vivo. E portanto, o coração dele e o nosso coração devem ser um só. E por isso nós podemos confiar nele e cantar de júbilo. A pergunta é: como está o teu coração hoje? Será que nós chegamos aqui alegres, clamando a Deus, buscando, felizes, saltitantes, regenerados, confiantes? Ou será que nós chegamos aqui vazios, angustiados, tristes, endurecidos, sem fé? A pergunta hoje é, olhando para dentro de mim, olhando para dentro, cada um olhando para dentro de si próprio, será que os nossos corações precisam dessa regeneração? Ou será que não? Está tudo certo, está tudo bem, eu não tenho mais problema nenhum, sou feliz assim, né? Tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou com Ele. Como é que a gente quer a nossa vida daqui para frente? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz o seguinte: porque como imaginou no seu coração, assim é. Aquilo que vai no nosso coração, e quando nós falamos do coração, nós não estamos falando desse músculo bombeador de sangue, né? Esse músculo bombeador de sangue pode até ser trocado. Existem pessoas que vivem ou sobrevivem por algum tempo com corações mecânicos, de plástico. Isso é possível, né? Então não é deste músculo que nós estamos falando do centro das nossas emoções, do centro do nosso intelecto. Na verdade, o coração bíblico fica no cérebro. É engraçado dizer isso, né? Mas na verdade o coração bíblico fica no cérebro. Jó chama este lugar de as entranhas. Alguns judeus têm por tradição chamar de os rins. Nós aqui no Ocidente dizemos que é o coração. É o centro das nossas emoções e o centro da nossa razão. A palavra de Deus diz que então, se nós pensamos coisas boas, se nós agimos de maneira boa, se nós imaginamos coisas boas, a nossa vida será boa. Hoje em dia as pessoas fazem tantas alusões ao pensamento positivo, quando a palavra de Deus já revela há muito, muito tempo, de acordo com aquilo que imaginares no seu coração, assim será. É isso que a palavra de Deus diz. Se você mudar a sua maneira de pensar, se você mudar a sua maneira de sentir, se você mudar os seus conceitos, a sua vida muda, porque a sua maneira de agir muda. E dessa maneira é por isso que nós precisamos de um novo coração,
Porque todos nós, sem exceção, tem sim muitas coisas para mudar em sua própria vida. Querido, a palavra de Deus não diz que a gente tem que mudar o vizinho. A palavra de Deus não diz que a gente tem que mudar o pastor, o obreiro, o líder ou o liderado. A palavra de Deus diz que a gente precisa olhar para dentro dos nossos próprios corações e verificar se em nossos corações existe ou não a sabedoria vinda da palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A palavra de Deus diz que nós temos todas as ferramentas necessárias para que o nosso coração seja bom. Que nós temos todas as ferramentas necessárias para que o nosso coração seja perdoador. Que nós temos todas as ferramentas necessárias para que de dentro de nós irradie luz todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe um coração diferente, sem exceção. A questão é se nós vamos permitir que este coração irradie e atinja as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que é esse coração diferente? Como é que é esse coração especial, doado por Jesus? Como é que é esse coração modificado pelo Senhor? Em primeiro lugar, esse coração é um coração renovado e quebrantado. Ou seja, ele é um coração diferente, ele é novo. Ele não é mais igual ao que eu tinha anteriormente. A gente precisa entender isso, porque tantas e tantas vezes a gente vive 5, 10, 15, 20, 30. Ano que vem eu faço 30 anos de que eu aceitei a Jesus. 30 anos, é bastante, para mim é bastante. E eu digo que eu aceitei Jesus por quê? Porque me converter foi bem depois, levou bastante tempo. O Senhor sabe, né? Então ano que vem eu faço 30 anos. Às vezes a gente vive 30 anos dentro da igreja e procura manter alguns sentimentos que a gente tinha lá atrás. Nós temos aquela mania de: isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso não consigo entender. A palavra de Deus não diz que a gente tem que entender. A palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer. Que é a palavra dele que vale. A palavra dele que vale mais do que a minha lógica. A palavra dele vale mais do que o meu sentimento. A palavra dele vale mais do que eu estou vendo. Porque a palavra dele nos revela que nós devemos andar por fé e não por vista. Não é verdade? Então, o que nós precisamos entender é que este coração que o Senhor nos deu é um coração novo, é um coração diferente, é um coração que tem sim características que o antigo não tinha. Algumas continuam existindo? Sim, algumas continuam existindo, mas elas precisam ser todas, sem exceção, provadas pela palavra. O coração antigo do rapaz ou da moça, não sei, que recebeu o coração do meu cunhado, ele bombeava sangue, e o coração novo também bombeia sangue. Não é verdade? Mas o coração antigo tinha alguns defeitos que o novo não tem. O coração antigo tinha alguns problemas que o novo não tem. Nós também somos assim. Nós precisamos aprender a abrir mão de nós mesmos. Quando o Senhor diz assim, que cada um tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nega-se a si mesmo é isso, gente. É eu entender que às vezes, e não poucas vezes, eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso mudar os meus sentimentos, eu preciso mudar aquilo que eu achava por tantos anos que estava certo. Por quê? Porque a palavra de Deus traz uma revelação diferente. E quando a palavra de Deus traz uma revelação diferente, eu preciso entender que mais importante do que manter os meus conceitos antigos é obedecer à palavra de Deus. Mais importante do que manter os meus sentimentos antigos é agradar ao Senhor. Mais importante do que manter aquilo que eu tinha como tradição é que o Senhor se alegre em mim. E a isso nós chamamos transformação, e a isso nós chamamos conversão, e a isso nós chamamos ganhar um novo coração. E este novo coração é renovado, e ele é renovado dia a dia. Porque, como eu disse para vocês, ano que vem eu faço 30 anos que eu aceitei a Cristo. E eu tenho certeza que se eu viver mais 30, mais 40, mais 50, mais 100 anos aqui nessa terra, é bastante daí. Mas seja lá como for, quanto tempo eu viver aqui, todos os dias o Senhor há de me revelar uma coisa diferente.
Não uma coisa que contradiga o que ele disse antes. Não, mas uma coisa nova. Porque a lição de ontem eu já preciso ter aprendido e aplicado. Para que hoje ele me transforme um pouquinho mais. A palavra de Deus chama isso de crescimento. Para que todos nós possamos crescer. Chegarmos a varão perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. É isso que a palavra diz. Então dessa maneira, querido, eu preciso aprender a lição de hoje. Eu preciso aprender o que eu tenho que mudar hoje. Eu preciso aprender o que Deus quer me ensinar hoje. Por quê? Porque amanhã Ele tem uma coisa nova. Amanhã Ele tem um coração novo. Um coração ainda mais perfeito do que esse de hoje. É isso que Ele quer em nós todos os dias. Mas para isso tem uma coisa. Esse coração precisa ser quebrantado. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, aquele que pensa, eu sei. Não precisa me ensinar isso não, pastor, eu já sei. Não, isso aqui não adianta nem vir com esse papo de Bíblia para mim, porque isso aqui eu sei e funciona desse jeito. Não precisa nem me falar disso, porque isso aqui eu já aprendi. Não, eu já tenho 30 anos que eu aceitei Jesus. Misericórdia, imagina se eu não vou saber isso. A este coração soberbo o Senhor resiste, mas a um coração quebrantado e humilde, Tiago capítulo 4, versículo 6, a este o Senhor não desprezará. E às vezes, queridos, nós confundimos um pouquinho. Sabe, o Salmo 51, versículo 17 fala a respeito de um coração contrito, também na mesma entonação de Tiago 4, 6. Às vezes a gente confunde as coisas, porque a gente acha que um coração quebrantado é chorar. Vem, dobra o joelho no banco da igreja e chora. Está errado? Não está errado, não tem problema. Se o Senhor está te tocando, amém, chora, sente a emoção, não tem problema nenhum nisso. Mas isso não significa um coração quebrantado. Porque o coração, no mundo físico, ele é o centro das nossas emoções. As emoções nada mais são do que hormônio, do que química agindo no nosso cérebro. Mas no mundo espiritual é mais do que emoção. Aquilo que vale para Deus é mais do que a minha emoção. Aquilo que vale para Deus é mais do que a minha compreensão. Aquilo que vale para Deus de verdade é uma entrega sem reservas. Um coração quebrantado é isso, é um coração entregue ao Senhor sem reservas. É um coração que diz assim: Jesus, Tu és verdadeiramente o meu Senhor. Jesus, Tu és verdadeiramente aquele que governa sobre a minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino, o governo, a ordem de Deus e a sua justiça. Senhor, que o Senhor governe sobre a minha vida de verdade. Um coração quebrantado é aquele que se entrega sem reservas, é aquele que aceita de bom grado mudar os seus conceitos, é aquele que aceita de bom grado abandonar muitas vezes algumas tradições, é aquele que aceita de bom grado algum prejuízo moral ou financeiro, ou seja lá qual for, desde que isso de alguma maneira agrade ao Senhor. Isto é um coração quebrantado, é o coração que diz assim: Senhor, eu não existo para me agradar, eu não existo sequer para minha própria felicidade, mas eu existo para a tua felicidade, eu existo para a tua glória, eu existo para o teu louvor, eu existo para te adorar, Senhor, independente de o quanto isso me custe. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensina, que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus, é ter o Senhor dentro do seu coração entronizado como o número 1. É amar a Deus sobre todas as coisas. É muito importante amar a família, é muito importante amar os filhos, é muito importante amar a esposa, é muito importante amar os amigos, é muito importante amar ao próximo, é muito importante amar a igreja, é muito importante amar o ministério. Mas acima de todos esses em importância vem o amor ao Senhor. Vocês gostam de carro bom, de casa boa, de dinheiro no banco? Alguns assim, não sei, nunca tive, mas assim eu também gosto. E não tem nada de errado em gostar disso. Mas acima disso precisa prevalecer
o amor ao Senhor, a dependência total ao Senhor, a rendição total ao Senhor. O coração novo doado pelo Senhor Jesus é um coração renovado e quebrantado. O coração novo doado pelo Senhor Jesus é um coração renovado e curado. Por quê? Porque a gente vem para Cristo e às vezes a gente mantém isso durante alguns anos, mesmo de igreja, né? Até aprender direitinho. E demora para aprender, gente. De verdade, eu sei que demora. Mas às vezes a gente mantém algumas mágoas, a gente mantém algumas tristezas, a gente mantém alguns traumas, a gente mantém alguns pensamentos que não provêm de Deus e da sua palavra. A gente mantém alguns pecadinhos de estimação, né? Eu tive uma tia um tempo atrás, ela já faleceu, mas ela tinha um cachorro tão feio, gente, que eu olhava e falava: tia, joga fora esse negócio. Nada contra animalzinho, mas era feio mesmo. Mas pra ela era tão queridinho e tal. E era brabo ainda o bichinho. Desse tamanhozinho assim, pensava que valia alguma coisa. Mas assim, e era brabo, né? Por quê? Porque pra ela aquilo era tão importante. E às vezes a gente mantém umas coisas tão feias, mas que a gente acha tão importante. Não é comparando o cachorro ao pecado, tá? Mas é só pra gente entender o que está acontecendo. Às vezes a gente mantém umas coisas tão feias que para nós são tão importantes, e que no fundo, o que nós precisaríamos fazer era só dizer: Senhor, toma conta disso. Toma conta disso, Senhor. Age nisso. Senhor, o que o Senhor ordenar eu vou fazer. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas às vezes a gente tem... às vezes acontece, eu tenho algumas atitudes que eu preciso tomar, eu digo assim: Deus, o que é para eu fazer? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E às vezes eu dobro o joelho, olho e falo assim: Senhor, a primeira coisa que me vier à cabeça é o que eu vou fazer, porque é o Senhor que está no comando. E até hoje nunca deu errado, porque todas as vezes em que eu me disponho a obedecer o que o Senhor faz, dá certo. Às vezes aquilo que o Senhor fala é contrário à minha lógica humana, carnal e diabólica, né? A palavra de Deus às vezes chama até de diabólica. E a gente acaba dizendo assim: não, pensando bem, acho que não é Deus, não, acho que eu vou para o outro lado. E quando a gente vai para o outro lado, normalmente a gente quebra a cara. Por quê? Porque não foi sensível o suficiente. O coração é o centro da sensibilidade. O coração renovado recebe paz, não vive mais sob o jugo da ansiedade, porque ele crê que foi curado pelo próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Sabe aquele problema que você tinha? Se você já entregou ele ao Senhor, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, confia de todo o teu coração, porque Deus tem cuidado de nós. É isso. Filipenses 4,6 diz que Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 diz que Ele cuida de nós o tempo todo. Então nós precisamos compreender que é Ele quem faz, não sou eu e nem é você. Na nossa vida ocorrem algumas situações que ferem a nossa alma, que nos machucam, que nos desgastam, né? E essas feridas às vezes são causadas por pessoas tão queridas. Às vezes são causadas pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelo noivo, pela noiva, pelo namorado, pelo esposo, pelo pastor, né? Quem é que nunca tretou com um pastor nessa vida? Em 30 anos já aconteceu bastante, né? E às vezes a gente tem uma tendência humana, uma tendência carnal de alimentar essas feridas, de dizer assim: puxa vida, mas não podia ter feito isso comigo, de ficar ressentindo. E ressentimento é isso. Ressentimento é sentir de novo. Doeu no dia em que me disseram aquela palavra, e todas as vezes que eu ressinto, eu sinto dor de novo. E a gente tem essa tendência de ficar ressentindo, de ficar alimentando isso dentro do nosso coração, quando o que nós deveríamos alimentar é a alegria, a paz e gozo no Espírito. Porque tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for justo, que for honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. É isso que a palavra de Deus diz. E é dessa maneira que nós conseguimos alimentar o nosso coração, porque nós conseguimos alimentar o nosso coração de algumas formas. Uma delas é aceitando influência externa. Vocês estão aqui hoje, ouvindo uma palavra, ouvindo louvores, porque vocês vieram querendo alimentar o seu coração. Mas a maneira mais importante e a que mais modifica vidas é a autoalimentação. O que é que eu permito
passar pela minha cabeça? O que é que eu permito? Que tipo de pensamento eu permito que se crie, que crie vida na minha cabeça, que crie raízes e que cresça? Porque nós temos uma tendência tão ruim de alimentar ressentimentos, nós temos uma tendência tão ruim de dar vazão a emoções negativas, a emoções que a palavra de Deus diz que nós deveríamos entregar ao Senhor. A essas emoções negativas a palavra do Senhor chama de fardos. É parte do nosso fardo que nós podemos entregar ao Senhor e saber que quando nós lançamos o nosso fardo sobre Ele, Ele cuida de nós. E o nosso coração pode viver em paz. O coração novo é renovado e quebrantado. O coração novo é renovado e curado. O coração novo é renovado e consolidado. O que é ser consolidado? Um coração consolidado é um coração firme em seus propósitos. Desde o dia em que a serpente enganou Eva, desde aquele dia, nós temos uma terrível tendência à dúvida, porque a serpente chegou e disse assim: não, certamente não morrerás. Ao contrário, no dia em que comerdes da fruta do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, serás como Deus, se abrirão seus olhos. E naquele momento, uma coisa se passou no coração da humanidade, representada ali por Eva. Naquele momento ela pensou: será? Será que é assim mesmo? Será que Deus mentiu para mim? E vamos ser sinceros, quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente olhou para um versículo da palavra de Deus e disse: será? A gente olhou para uma ordem do Senhor que divergia da nossa própria vontade e disse: será? A gente olhou para alguém dando um testemunho, dizendo que a fé funciona de verdade, dizendo que a palavra de Deus é verdadeira, dizendo que em Deus não há dúvida nem sombra de variação, e a gente disse: será? O coração novo é um coração consolidado em Deus, é um coração que não duvida da palavra de Deus. E eu vou dizer para você nessa noite aquilo que me disseram algumas vezes e que eu digo a mim mesmo até hoje: que toda dúvida não vem de Deus. E nós precisamos aprender a nos alimentar de verdade com a palavra de Deus, porque o objetivo do coração não renovado é trazer desmotivação, é quebrar a confiança, é colocar a dúvida em Deus, é desconfiar do irmão, é não ser firme nos seus votos e nos seus propósitos. Porque a gente faz um jejum, né? Faz um jejum de 3 dias. Faz tempo que eu não faço, não sei se vocês perceberam. Mas assim, faz um jejum de 3 dias. Quando dá o final do primeiro dia, você pensa: será? Quando na verdade a palavra de Deus diz que os nossos votos não podem ser votos de tolo. O coração transformado é um coração firme. O coração transformado é um coração decidido. É um coração sim que abre mão dos seus próprios pensamentos pelos pensamentos de Deus, mas uma vez conhecendo a vontade de Deus, persevera nela até o fim. Pode ser que no meio você olhe e diz assim: mas não está dando certo, mas Deus falou que é assim, então vai, porque se Deus falou, é Ele que cumpre. O coração firme é aquele que não se importa sequer com a sua própria vida. Eu sempre falo para os meus alunos que eu invejo Sadraque, Mesaque e Abdenego, que quando o rei perguntou assim: mas será que o Deus de vocês pode salvar vocês? Eles disseram assim: olhe, mesmo que Ele não nos salve, nós morramos, nós vamos continuar adorando a Ele.
Porque o que nós temos de mais importante não são os nossos conceitos, o que nós temos de mais importante não são as nossas emoções, o que temos de mais importante não é sequer a nossa felicidade aqui nessa terra. O que nós temos de mais importante é a nossa íntima, total e completa comunhão com Cristo Jesus. O que nós temos de mais importante é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus agindo dentro de nós. O que nós temos de mais importante é ter a mente de Cristo, porque é ela que nos garante, através da ação do Espírito Santo em nós, do selo da nossa promessa, é Ele que nos garante chegarmos aquele dia na glória do Senhor. O que eu tenho de mais importante não é o meu dinheiro, não é o emprego, não é a família, não é a esposa, não são os filhos. Se bem que todas essas coisas têm sim o seu grau de importância, mas o que eu tenho de mais importante tem que ser o meu amor, o meu coração cheio de Cristo Jesus. E é Ele que significa um coração transformado, é Ele que significa um coração renovado. Existe o tempo, e o tempo é hoje, de abrirmos todas as portas do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa entrar, para que nenhum dos compartimentos da nossa vida, nenhum dos cômodos da nossa casa espiritual fique sem a presença de Deus, porque nós precisamos urgentemente, igreja, nós todos precisamos de que Ele encha as nossas vidas, de que Ele transforme as nossas vidas, de que Ele entre nos quartos, na sala, na cozinha, no banheiro, nas coisas que eu faço em público, nas coisas que eu faço em particular, de que Ele entre em todos os lugares na minha vida, para que o pensamento de Cristo Jesus seja o meu pensamento, ou melhor, para que o meu pensamento seja o pensamento de Cristo Jesus, para que o meu coração seja o coração de Cristo Jesus, para que a comunhão que eu tenho com Deus seja a mesma comunhão que você tem, e nós sejamos um em Cristo, para que nós sejamos verdadeiramente corpo de Cristo, agindo no mesmo propósito, mas comandados sempre pelo cabeça, que é o Senhor. Dessa maneira, queridos, o que nós precisamos de verdade é abrir mão de nós mesmos. Não tema, não sofra, entenda que quando aceitarmos dentro de nós o coração que o Senhor quer nos dar, seremos finalmente e verdadeiramente completos. Teremos o que a Bíblia chama de vida em abundância. Não mais a vidinha de religioso que vem para a igreja nos domingos. Aliás, em julho vem todo dia, né? Não mais a vidinha de religioso apenas, porque vir para a igreja faz parte de ser cristão e é muito bom e é necessário. Mas não é ser cristão. Ser cristão é muito mais. Ser cristão é ter dentro de si o coração de Cristo. Ser cristão é permitir que o amor de Jesus haja através de você. Ser cristão é permitir que o Senhor mude as suas emoções. Ser cristão é permitir que o Senhor mude os seus pensamentos. Ser cristão é permitir que o Senhor mude as suas palavras e as suas atitudes. Ser cristão é ter prazer em agradar a Cristo. É isso. Esse é o segredo. Vamos abrir o nosso coração. Vamos desejar verdadeiramente ser renovados. Vamos desejar verdadeiramente, como lemos no Salmo 51, dizer assim: Senhor, tira de mim o que tem de ruim e coloca dentro de mim um coração renovado. Renova dentro de mim um espírito reto. Porque é isso que nós precisamos. Alguns de vocês podem dizer assim: mas eu já tenho tanto tempo de igreja, já ouvi tantas mensagens, já consertei muitas coisas. E é verdade. E ninguém está dizendo que o que passou até hoje não valeu, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que o que passou até hoje foi bonito, foi legal, foi joia, foi uma excelente caminhada, mas Deus tem muito mais para nós daqui para frente. O que passou até hoje foi muito legal, aprendemos a andar com Cristo, aprendemos a viver com o Senhor, aprendemos muitas coisas que o Senhor queria nos ensinar, mas Ele ainda tem muito para nos ensinar daqui para frente. Ele ainda tem muito para nos transformar, Ele ainda tem muito para nos santificar, Ele ainda tem muito para nos justificar, Ele ainda tem muito para fazer na minha e na tua vida. E o que Ele quer é que nós sejamos plenos da presença dEle, plenos do sentimento dEle, plenos da emoção que vem com Cristo, plenos do pensamento de Cristo, que nós sejamos bons discernidores de todas as coisas, porque dessa maneira nós seremos vencedores em todas as coisas. Ainda que morramos, nós não deixaremos de adorá-lo. Isso é ter um coração firme, isso é ter um coração verdadeiro. E que o Senhor possa
transformar as nossas vidas e fazer isso em nós todos os dias, amém? Eu queria te convidar a se colocar em pé. E nós vamos orar. Se você quiser vir para frente, venha. E nós vamos juntos aqui, como um só corpo, glorificar o Senhor e dizer: Senhor, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Amor, vem aqui, vamos cantar a música que faltou agora? E enquanto elas cantam, gente, eu queria junto com vocês fazer dessa música uma oração. Porque Deus quer verdadeiramente transformar os nossos conceitos. Você pode vir, os obreiros aqui vão estar, os intercessores vão estar intercedendo por vocês, vão estar ungindo vocês, amém? Para que tudo aquilo que prende as nossas vidas, tudo aquilo que prende as nossas emoções, tudo aquilo que prende os nossos pensamentos, seja arrancado no nome santo de Jesus. E que o Senhor possa transformar a tua vida, que o Senhor possa transformar a tua família, que o Senhor possa transformar o teu ministério, que o Senhor possa transformar a tua vida acadêmica e a tua vida profissional, sentimental, matrimonial, financeira, que o Senhor possa fazer com que todas as coisas sejam plenas do conhecimento e da graça de Deus. Aleluia. Deus santo, Deus tremendo, Deus poderoso, é diante de ti que nós nos colocamos, ó Papai, e clamamos ao Senhor: vem fazer a tua obra, Senhor, e coloca o teu coração nas nossas vidas, ó Papai. Coloca o teu